Bem, ontem nós terminamos nessa parte de... Estava falando de refração, eu falei das cores da Lua, né? Quando está mais embaixo, é o vermelho que consegue chegar mais longe. E aí a gente parou para iniciar hoje em reflexão interna total. Certo? Bem, o que é reflexão interna total? Quando você faz a refração, entrando na água, por exemplo, né? Digamos que aqui está a água, essa parte de baixo, a luz ela entra e sofre um desvio, se aproximando do anormal aqui imaginário, né? Quando ela sai da água, ela se afasta da normal, né? Beleza. Se eu for mexer nesse raio aqui, ó, da luz que entra na água, adentro da água também vai mexendo, ó, até chegar num limite aqui. Bom, nesse limite aqui, ó, se eu fizer o sentido contrário, agora a água, a luz saindo da água, tá? A luz saindo da água, essa minha mão de baixo tá saindo, eu tô mexendo aqui, ó, nos dois raios, tá saindo. Vai chegar um limite onde essa luz que bate, que sai de dentro da água, por exemplo, o fundo da piscina que eu tô vendo, vai chegar uma hora que essa luz está saindo quase que na horizontal aqui, ó, quase que paralelo à superfície da água. Quando que acontece isso? Às vezes, por exemplo, eu percebia isso quando eu era adolescente, de jogar um objeto dentro da piscina, e aí eu ia afundando lentamente, até encostar os olhos na água aqui, ó. Então eu ficava olhando lá, a bola, alguma coisa lá pesada que afundou na água, e aí eu estava olhando o objeto, quando eu encostava os olhos próximo à água, eu não via mais aquele objeto. Então, o que estava acontecendo naquele momento? A luz, até eu chegar na beirinha, digamos que meus olhos são essa parte aqui, tá? Aqui é o objeto que está no fundo da piscina. Conforme eu vou me abaixando, eu ainda consigo ver esse objeto. Só que chega numa hora em que essa luz ela chega no limite. É o limite que ela ainda consegue sair. Se eu aumentar mais um pouquinho o ângulo de baixo, a mão de cima ela desce. O que significa isso? Essa luz ela está saindo. Se eu baixar mais um pouquinho, ela não sai mais, ela volta. Então, nesse ângulo em que ela volta, em que ela não consegue mais sair, caso eu estivesse observando daqui, eu não veria mais. Porque agora a luz ela voltou, ela sofreu uma reflexão. Ela não sofre mais refração, ela volta. E essa reflexão ela só consegue ocorrer se a luz estiver viajando no meio de maior índice de refração, em direção ao meio de menor índice de refração. Então, não dá, por exemplo, para ocorrer reflexão total do ar para a água, tá? Porque do ar para a água, mesmo que eu chegue aqui, ó, nessa linhazinha aqui, ó, eu ainda vou conseguir fazer a luz entrar na água, ou seja, ainda vou conseguir fazer a luz sofrer refração. Mas saindo da água para o ar, fazendo o sentido contrário da água para o ar, esse aqui é o limite para que a luz ainda consiga sair. Se eu aumentar mais um pouquinho esse ângulo, a luz ela não consegue mais sair. Ela vai bater na água e vai voltar. Então, caso tivesse... se eu precisasse aumentar mais um pouquinho esse ângulo, essa luz não sairia mais, ela iria sofrer reflexão total, né? E não mais refração. Então, vejam que todos esses raios aqui, ó, eles conseguem sair. Mas mesmo assim, mesmo eles saindo, tem um pouquinho deles que voltam, tem um pouquinho deles que sofre reflexão, né? Eu já disse a vocês, não dá para ocorrer somente a refração. Mas nesse caso aqui em particular, eu não consigo mais ter refração, eu vou ter apenas reflexão. Se fosse um laser dentro d'água e eu fosse apontando esse laser aqui, ó, eu iria ver esse laser batendo na minha mão. Batendo. Se eu botasse, por exemplo, fora um aquário, né? Se eu botasse a mão fora do aquário, em um determinado ângulo aqui, eu não veria mais o laser bater na minha mão, porque ele iria sofrer reflexão interna total.
Então tá aqui, ó. Conforme eu vou aumentando o ângulo, chega uma hora que a luz aqui, ó, ela sai, ó, na horizontal e desce um pouquinho, mas se eu aumentar mais um pouquinho o ângulo, ela não passa mais, ela não sai mais, ela só volta, ela só sofre reflexão. Certo, galera? O nome desse fenômeno é reflexão interna total. E ele foi importantíssimo, por exemplo, na criação dos cabos de fibra óptica. Os cabos de fibra óptica foram uma invenção fantástica, porque a luz, ela não faz curvas, ela só viaja em linha reta. Então, o que o homem queria? Rapaz, se a gente conseguir fazer a luz realizar uma curva, nós vamos conseguir transportar através de cabos, ondas eletromagnéticas. Nós vamos conseguir nos comunicar através de ondas eletromagnéticas dentro desses cabos. Propagar um sinal de internet, um sinal de rádio, um sinal de TV, não mais só de antena para antena. Né? Eu poderia passar através dos cabos de fibra óptica. E isso é legal por quê? Porque de antena para antena, se você necessariamente, né, nós antes só transmitíamos o sinal de antena para antena. Então, esse sinal ou emite para o satélite devolve para outra região. Então, esse sinal chega na antena, a outra antena capta e emite de novo para outro local. Só que se tiver aqui um prédio, se tiver uma montanha, se tiver uma árvore, todas essas coisinhas, elas vão interferir na propagação dessa onda. Mas se eu fizer cabos de fibra óptica, ele pode passar até chegar no canto onde eu quero, retransmitir o sinal sem problema nenhum. Mas eu vou mostrar já já. Então aqui, ó, o ângulo com que a luz, digamos que eu tenho aqui um laser, né? Um laser dentro d'água. O ângulo com que esse laser ainda consegue sair na horizontal aqui, ó, em relação ao normal, né? Esse ângulo, nós chamamos ele de ângulo limite. Por quê? Porque é o limite para que a luz ainda consiga sofrer reflexão. É o ângulo limite para que a luz ainda consiga sofrer reflexão. Certo? Qualquer ângulo acima do ângulo limite, a luz ela já não consegue mais sair, ela vai voltar, ela vai sofrer. Desculpa. É o ângulo limite para que a luz ainda sofra refração. Qualquer ângulo acima do limite, ela não vai mais sofrer refração, ela só vai sofrer reflexão. Beleza? Desculpa aí, Will. Ok, galerinha? Bem, e aí como é que a gente calcula esse ângulo? Esse ângulo aqui, nós podemos trabalhar da seguinte forma. Naquela equação grandona que eu mostrei para vocês, eu disse o seguinte: seno do ângulo de incidência sobre seno do ângulo de refração é igual. No caso aqui eu vou botar... Eu costumo botar N1 e N2. Aqui é o meio 1 e aqui é o meio 2. Então fica assim. Seno do meio 1 sobre seno do meio 2 é igual. Aí eu disse a vocês que só o índice de refração é contrário. N2 sobre N1. Ele é oposto, sempre oposto, tá? Só que qual é o ângulo 2? Qual é o ângulo com que a luz sai no meio 2? O ângulo que a luz sai no meio 2 é 90. E o seno de 90 é 1. Então, como o seno de 90 é 1, isso aqui vai-se embora e a equação ela fica só isso daqui. Ó. Isso aqui é para você calcular o ângulo limite, o seno do ângulo limite, por exemplo. Tudo bem? Então, digamos que você fez uma conta e essa continha aqui deu... Peraí. Chato que fica... Eu tenho que ficar permitindo, né? Acabo tendo que parar. Tudo bem. Então, aqui, digamos que eu tenho
1 e 2. 1 e 2, 1 e 2, é certo? 1 e 2. Meio 1, meio 2. Dá. Digamos que eu tenho aqui, ó, esse meio, o índice de refração dele é 1, e esse meio, o índice de refração dele é 2. Então, se eu fizer essa continha aqui, eu vou ter que o seno do ângulo L é igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. O que significa isso, professor? Como é que eu vou achar o ângulo? Como é que eu vou saber o ângulo a partir disso? Olha só. Eu tenho que o seno do ângulo limite é 0,5. Então, quanto que vale esse ângulo limite? E aí, na calculadora, tem uma funçãozinha lá, que é o inverso do seno, né? Aquele seno a menos 1, que aqui tem uma calculadora científica no celular. Aí você vai pegar e vai botar o seno de menos 1, seno a menos 1, de 0,5. O que é que eu estou encontrando? Eu estou querendo saber, aqui eu sei quanto que, ó, o seno desse ângulo é 0,5. Agora eu quero saber quanto que vale esse ângulo. Então, se eu passo o seno para o outro lado, por exemplo, ficaria 0,5 dividido por seno. Se eu subo o seno, é seno elevado a menos 1 vezes 0,5. Então, qual é o seno que o ângulo dá 0,5? 30 graus. Se você pegar a calculadora e fizer seno elevado a menos 1 de 0,5, aí vai dar 30 graus. Beleza? É o inverso do seno. É o ângulo que eu quero encontrar. Tudo bem, galera? Tudo bem? Você já viu essa função na calculadora? Sabem do que eu estou falando? Essa função aí eu nunca tinha visto não, professor. Mas a gente já fazia questões assim no módulo passado em matemática, na qual tinha o seno, o cosseno e tinha que descobrir qual era o ângulo. Aí fazia ou pelo ciclo trigonométrico, ou então gera ângulo notável. Perfeito, então. Perfeito, cara. Exatamente. No caso, a calculadora tem essa função, porque assim, 0,5 é um valor que dá para você... Pô, o seno de 30 é 0,5. Mas outros ângulos é mais complicado. Então, você vai na calculadora que dá certo, né? Então, aqui o que eu estou falando, ó, que eu estava dizendo para vocês, tá? Na primeira situação, eu tenho a luz... Ó, olhando para a primeira situação, se eu escrever aqui, ó, raio 1, raio 2 e raio 3. Vocês podem me dizer qual é o ângulo incidente, qual é o raio incidente, o refletido e o refratado? Qual é o raio incidente, que é o que chega? Qual é o raio refletido? E qual é o raio refratado? Refratado é o que sofre refração, refletido. E aí, o que é que vocês acham? Quem é o raio incidente? Qual que está chegando? 1, 2 ou 3? É o 1. 1 é o incidente. Se o outro... Eu acho que 1 é um incidente, Um incidente. o 2 é o refletido e o 3 é o refratado. Perfeito. E olhando para esse ângulo aqui, ó, a luz bate, reflete e passa. Qual dos dois meios é o mais refringente? Muito bem, Jefferson. Qual é o que tem maior índice de refração? O de cima ou de baixo? Qual tem maior índice de refração? O de cima ou de baixo? É só eu traçar aqui uma normal imaginária e você consegue ver que esse raio de baixo ele está dando uma quebradinha. Ó, o ângulo de baixo é menor do que o ângulo de cima. Então, o ângulo de baixo, o líquido, o meio de baixo, tem maior índice de refração.
que está acontecendo na figura B? Na figura B, a luz ela está batendo, ó, dentro d'água, mas não está saindo. Ela está voltando, ela está sofrendo reflexão. É como se isso aqui agora funcionasse como um espelho. Não permite mais que a luz atravesse. Toda a luz ela é refletida. Isso é o que dá, por exemplo, o brilho dos diamantes. Vocês já devem ter ouvido falar a expressão esse menino ou essa menina é um diamante bruto, né? Esse jogador é um diamante bruto. O que significa isso? Um diamante bruto, ele não tem tanto valor quanto um diamante lapidado. Então, um diamante bruto é um diamante sem valor. O que dá o valor ao diamante? A lapidação. Eu posso ter diversos tipos de lapidação. Note que nesse tipo de lapidação, o diamante tem várias faces. Olha, várias faces. Ó. Isso é uma face, isso é uma face. Tudo isso aqui são faces, né? Então, quanto mais faces eu consigo colocar no meu diamante, mais valioso ele fica. Então, o que acontece? O que dá o brilho ao diamante? E aí, eu preciso lapidar esse jovem talento. Né? Eu vou lapidá-lo, eu vou trabalhar ele para poder dar valor a ele, para poder ele se valorizar. Isso é que é a lapidação. Então, a luz branca, quando a luz entra, ela começa a sofrer lá dentro do diamante várias reflexões. Então, esse diamante, ele vai refletindo a luz, refletindo, e quanto mais ele fica refletindo, porque ele tem várias faces, né, até essa luz sair dentro do diamante, quanto mais ele reflete internamente, mais brilhoso fica esse diamante. Então, fazer uma lapidação, dar uma lapidação com mais faces, permite que ele reflita muito mais a luz no seu interior, dando mais brilho ao diamante. Massa? Dúvidas? Até aí. Esse conteúdo é importante. Importante mesmo. Então, aqui eu tenho as miragens nas estradas, nos desertos. O que acontece? Eu tenho o sol aquecendo o ambiente. A estrada, assim como a areia, ela está muito quente. Então, quanto mais frio, maior o índice de refração para a luz. Quanto mais quente, menor o índice de refração da luz. Então, quando a luz do sol vai bater no chão, ela vem, e quanto mais ela desce, ela vai encontrando um ar mais quente. Então, na hora que ela encontra esse ar mais quente, ela vai aumentando a sua velocidade, né? Porque ela vai encontrando um índice de refração menor. E aí ela vai sofrendo um desvio. Note que se eu botar aqui uma normal, essa luz está se afastando da normal. Então, ela está num índice de refração menor. E quanto mais ela chega próximo ao chão, ela vai se afastando mais e sofrendo mais reflexões, mais refrações, até chegar numa hora em que ela vai bater numa camada de ar aqui, com um certo ângulo, que ela não consegue mais refratar para o outro lado. E aí ela volta e sofre reflexão. E aí ela sofre outra refração, até chegar aos seus olhos. Então, você prolonga esse raio refratado e o que você vê é como se fosse uma poça de água aqui. Né? Você pode ver a imagem de um carro no chão, se for a imagem dele que está refletindo, se for a luz de um carro que está refletindo. Você pode ver uma poça d'água, que na verdade é aquele mormaço.
aquele vapor quente que está em cima da pista, e aquela quentura toda, a luz batendo ali, refletindo, e você vê, né, no asfalto, aquele movimento do ar quente, você tem a impressão de que é água, né, uma poça d'água. Isso aí é a miragem na estrada, que também pode ser a miragem no deserto. Olha aqui esse caminhão, eu estou vendo o caminhão lá na frente, a luz que está saindo dele aqui, ó, vem descendo, sofrendo reflação, até chegar aos meus olhos, né? Digamos que ele esteja vindo para cá, né? E aí, essa luz chega aos meus olhos e o que eu vejo é um prolongamento desse raio que vai dar a imagem desse caminhão lá embaixo. Então, eu vejo o caminhão invertido, como se o chão fosse um espelho. Além disso, eu estou vendo como se ele tivesse molhado aqui, ó, né? Massa isso, né, galera? Vocês já viram essa... Eu acredito que vocês já devem ter visto isso, né? Show, exatamente. Rapaz, vocês estão querendo adiantar minha aula, né? Vou falar sobre a Fata Morgana já já. Por acaso não vi uma postagem do Física em Mãos esses dias, não, né? Vamos lá. Aqui, ó, no deserto, o que acontece? A miragem no deserto, ela é uma poça d'água. Mas eu vou explicar a Fata Morgana, viu, Antônio? A miragem no deserto, na verdade, é uma poça d'água. O cara tá lá olhando e aí ele vê uma poça d'água, né? Não tem nada a ver com alucinação. Quem assistia Pica-Pau quando era boy, de ver uma odalisca abanando o cara com um cacho de uva, um coqueiro, né? Um camelo do lado, uma poça d'água. Não, isso não tem nada, isso é maconha, né? Na verdade, não tem nada a ver com miragem, não. Tá? Isso é alucinação. Miragem é ele vê uma poça d'água, aí é miragem, tá? Isso é miragem. Então, o que acontece? Aquele mormaço, aquela camada de ar quente sendo refletida no chão e você vê como se tivesse o chão molhado, né? Aqui, ó, eu posso ter uma miragem desse tipo, ó, de ver o coqueiro aqui embaixo refletido e aí eu tenho a impressão de que tem uma poça d'água aqui, tá bom? Posso fazer isso, mas uma odalisca, como mostrar no Pica-Pau, só de biquíni, não sei o que, não rola não, tá bom? Pica-Pau é um boy doido, né? Então isso é reflexão total, olha só que legal, isso aqui são aqueles, como é esses bichos? Gnu, alguma coisa assim, Gnu, esqueci o nome agora. Tipo um bisão, tipo um búfalo, guiné. Guiné não, pô. Ah, meu Deus, deixa eu ver o nome desse bicho aqui. Eu acho que é gnus, é gnus, é uma espécie nativa do continente africano. Parece um boi, eu acho que é primo do búfalo, do boi, dessa raça chifruda, do corno. Eu acho que é tudo parente. Não, alce não dá. Deserto, é gnu mesmo. Ai, tá, então eu tenho aqui ó, uma manada de gnus, e aí, e aí você consegue ver o reflexo dos gnus no chão. E aí o mais legal dessa imagem é que eles andam com a cabecinha abaixada e você tem a impressão de que eles estão bebendo água, né? Você tem a impressão de que aquilo ali é um lago, né? De verdade. E na verdade não é, só miragem. Olha aí, eu fui pesquisar, né? Boi e cavalo, exatamente. Exatamente. Olha esse vídeo legal. O cara de bike descendo lá uma duna e um lago, ó. Direção ao lago.
Cadê o lago? Não tem lago, né? Olha que massa, né? Então eu tenho aí uma reflexão total, eu tenho uma miragem. Tá vendo como a gente pode ser facilmente enganado, né? Travou aí? Eu vou botar de novo. A gente pode ser facilmente enganado por essas miragens. Isso também é uma postagem do Física em Mãos que eu fiz, né? Foi um repost de um professor amigo meu, né? O cara tá lá de bike, ó, descendo e tal. Tá descendo de lado, né, galera? Até pra não pegar um barranco de areia e capotar também, né? Para reduzir a velocidade. E aí ele chega lá, não tem poça d'água. Muito legal. E aí, os cabos de fibra ótica, né? Deu para ver agora? Foi Julie, foi? Né? Julie não, como é? Esqueci. Deu para ver ou não? Alô? Enfim. Cabos de fibra ótica. Como é que funcionam os cabos de fibra ótica, né? Eu tenho várias camadas, tá? Antigamente era muito comum você encontrar por exemplo, no camelô do Alecrim, né? Nas passarelas lá, eu encontrava muito na passarela do Natal Shop, um negocinho que funcionava como um abajur. Ele era uma base de plástico e aqui saía uns cabelinhos. E aí, quando o cara acendia, lógico, a base era de plástico, né? E ficava acesa, né? Dava para você ver, por exemplo, verde. Mas os cabinhos, você só via as pontinhas dos cabinhos acesas. O que era isso? Isso eram cabos de fibra ótica, né? E aí, na hora que você ligava aqui, ficava verde porque, enfim, saía luz por esse plástico. Mas se não saísse luz pelo plástico, você só ia ver, igual essa imagem aqui, ó, só os pontinhos brilhando. Só as pontinhas. O corpo não brilha. Então não sai luz verde pelos fiozinhos, só pela pontinha. Por quê? Porque a luz, na hora que ela entra nesse cabo de fibra ótica, ela sofre várias reflexões. Ela entra com um certo ângulo, de modo que ela fique sofrendo inúmeras reflexões lá dentro. E aí, o que é legal disso? Você não há perda, não há tanta perda na transmissão, né? No sinal. Você consegue transmitir com muito mais eficiência o sinal, por exemplo, da internet. Se você mandar de antena para antena da sua casa, como era antigamente, aí você tinha muita interferência por plantas, por árvores, por prédios, por morro, por tudo. Né? Então, dessa forma, a onda ela vai se propagando lá dentro sem haver perdas. Né? Muito legal. Você já viu, Jefferson, isso? Ah, caiu aí, foi a internet. Pronto. Então, isso era um cabo. Eu não sabia, eu via isso desde muito tempo, né? Mas eu não sabia que isso era um cabo de fibra ótica. Só quando eu fui dar aula que eu disse, pô, aquilo faz muito sentido para mim hoje, né? Eram cabos de fibra ótica. Tá. Tá. Então, antes, Eric, você retransmitia o sinal. Então, você tinha... Como é que era transmitida a internet, né? Aquelas torres de telefonia grandona, né? O cara botava lá um sinal, uma antena para transmissão do sinal da internet. E aí, na sua casa, você botava uma anteninha também, bom? Essa sua anteninha captava esse sinal e aí jogava o sinal da internet lá para dentro. Qual é o problema? Quando eu tenho prédios aqui, existe
uma propriedade na onda que eu vou falar quando eu entrar no conteúdo de ondas, que é a capacidade de contornar obstáculos, de contornar um prédio, de passar por uma árvore, por aberturas, por brechas. Só que dependendo do tamanho da onda e do tamanho do obstáculo, não é possível. E a onda acaba sendo perdida, absorvida nesse prédio. Tá? Então, eu tinha esse problema. E aí acabava que o cara tinha que botar várias antenas espalhadas pela cidade para você conseguir transmitir um sinal de qualidade. Hoje eu não preciso disso. Né? Eu venho aqui com o meu cabo de fibra ótica e posso jogar direto na sua casa. Né? A internet ela vem passando de onde ela foi recepcionada e de lá, dessa antena onde se recebeu o sinal, ele retransmite apenas por cabos para toda a cidade, por cabos de fibra ótica. Então, esse cabo ele pode ser dobrado, que ele não vai, essa onda ela não vai se perder aqui dentro, ela sempre vai sair do outro lado. Sempre. E ela não sofre nenhuma reflexão aqui. Então, não perco nenhum sinal desse por refração. Desculpa, refração e não reflexão. Apenas reflexão, né? Devido a essas várias cascas, essas várias camadas que ela tem. E aí eu chego um sinal exatamente, do provedor, né? E aí eu chego com um sinal de qualidade na minha casa. Olha, era esse bichinho aqui, ó. Era um negocinho mais ou menos assim. Por que isso aqui, ó, ficava brilhando? Porque, na verdade, isso aqui era só refletindo a luz desse bicho aqui, que era um plástico fuleiro que a luz acabava saindo, né? Mas se ele fosse bem isoladozinho, só ia sair pelas pontinhas. Tranquilo, né? Show. Esqueci que vocês são informática para a internet, né? Então, realmente faz sentido vocês se interessarem por essa transmissão de sinal, né, pelos cabos de fibra ótica. Que foi uma evolução, né, galera? Fantástico. Hoje nós temos, não sei se vocês sabem, mas tem alguns cabos submarinos que estão trazendo a internet da Europa, né? De alta velocidade. Caiu. Agora? Agora? Ei, osse. Que doido. Então, estão trazendo esses cabos pelo oceano, né? Para transmitir esse sinal. Muito legal isso. Isso vai ter uma internet com maior velocidade. Janiele, então não reinicie mais não. Beleza? Aqui eu tenho o dióptro plano. Né? O que é o dióptro plano? Eu já tinha dito para vocês, quando a luz sofre refração, quando sai de dentro d'água, você tem a impressão de que esse lápis está quebrado, né? Eu coloquei uma imagem aí. Ó. A luz da pontinha do lápis, ela vai sair em direção aos meus olhos. Ela tenta sair em linha reta, só que ela vai sofrer refração. Então, ela sai aqui, ó, pá, aí sofre um desvio se afastando da normal. Aqui é a mesma coisa, ela vai sair, sofre um desvio se afastando da normal. Como eu não consigo ver em curva para ver o lápis na posição real dele, né? Eu prolongo esse raio que foi refratado e onde eu traço aqui uma linha, tá? Normal aqui, ó. Onde essa projeção, né? Esse prolongamento do raio que foi refratado, onde ele bater na linha, é onde vai formar a ponta do lápis. Então, eu vou ter a impressão de que a ponta do lápis ela está aqui. Olha só. Né? Eu vou ter a impressão que a ponta do lápis está aqui. E que o lápis, na verdade, ele está assim. Então, você vê o lápis mais perto do que ele realmente está. E por estar mais perto, o seu cérebro vai entender que aquilo ali está maior. Então, você vê ele mais grosso do que o que ele realmente é. Dependendo do ângulo que você olha dentro d'água, você consegue visualizar essa quebrada no lápis. Beleza?
É por isso que você vê o lápis desse jeito aqui, ó. Um pedaço assim e outro pedaço assim. Ok? Então, foi o que acabaram de falar, né, Érica? Sim. Bem, aqui nós temos um dióptro plano. O que é o dióptro plano? É exatamente isso. Vocês conseguem determinar a que distância você vai ver o objeto, ou a que profundidade o objeto está. Então, como é que eu faço isso? Ó, o peixinho está aqui na real, mas eu estou vendo ele aqui, ó. Essa imagem é uma imagem virtual, porque é formada pelo prolongamento dos raios. Como é que eu faço o cálculo? O cálculo, ele fica assim, ó. Essa distância aqui é a distância da imagem. Tudo que tiver linha é da imagem, sem linha é do objeto. Então, eu faço assim, ó. A distância, chamada de P, né? Ó. Distância da imagem sobre distância do objeto é igual. E aí, ó, meio 1 é o meio onde a luz está, meio 2 é para onde a luz vai. Então, fica N2 sobre N1. Meio onde a luz, para onde a luz vai, dividido pelo meio, o índice de refração do meio, onde a luz está, de onde a luz vem, certo? E aí você pode calcular ou essa distância, ou essa distância, ou o índice de refração. Então, o que tem de legal nisso? Não, Gabriel, não. Na verdade, sabe o que eu disse para vocês do espelho convexo, de por ser uma imagem pequena, o seu cérebro associa de que por ser pequena ela está longe. Porque você tem uma noção do tamanho do objeto quando olha para trás, por exemplo. Se você vê esse objeto por um espelho plano, você está vendo a imagem mais ou menos do jeito que você olha para trás. Mas quando você vê por um espelho convexo, ele fica bem pequenininho. Então, por ficar pequeno, logo o seu cérebro associa que ele tem que estar mais distante. E aqui é o inverso. Como ele fica próximo, o seu cérebro associa de que por estar mais próximo, ele fica maior. Entendeu? Beleza, galera? Sim. E aí, o que tem de legal nisso? Os pássaros, por exemplo, existem alguns pássaros que são pescadores, né? Eles mergulham e pegam peixe. E aí, para poder mergulhar, eles têm que ter essa noção. Na verdade, eles têm essa noção de que o peixe não está na posição que ele está vendo. Assim como antigamente os índios pescavam de lança ou de arco e flecha, ele sabia que se ele estava vendo o peixe nessa posição aqui, se ele tacasse a lança aqui, ele ia perder. Então, para pegar esse peixe aqui, ele sabia que tinha que atirar mais para baixo, que era onde estaria a posição real do peixe. Então, o pássaro ele também sabe disso. Ele sabe que o peixe não está naquela posição que ele está vendo, está um pouquinho mais para baixo. Isso é o que nós chamamos de dióptro plano. E aí tem o contrário, que é legal também. No contrário, se quando a luz sai da água a gente vê o objeto mais perto, quando a luz entra na água, nós vemos o objeto mais longe. Então, quando o peixe vê o passarinho se aproximando, ele acha que o passarinho ainda está bem longe. Só que, na verdade, o passarinho já está bem perto. Né? Quando a luz entra, ela sofre um desvio, se aproxima da normal, ó, você prolonga esse raio, e aí a imagem do passarinho vai ser formada lá em cima. Então, ele acha que o passarinho está lá em cima, só que o passarinho já está encostando na água e pega o peixe. Aqui nós temos
A refração, né, ela é uma aproximação da normal ou um afastamento da normal. Se essa luz voltasse, como está acontecendo aqui, ó, isso seria uma refração negativa. Então, por exemplo, -2, o índice de refração, né? Uma refração negativa. Esse raio ele estaria voltando. Que loucura, professor! Existe isso? Já existe, né? Feito em laboratório. Olha como essa caneta fica muito mais grossa aqui, ó, né? Então você tem aqui a caneta quebrada em relação à parte de cima, né? E aqui você tem a caneta ao contrário. Isso seria utilizado para quê, professor? Principalmente para a área militar, né? Mas eu creio que ainda esteja em testes, em aprimoramento. Mas é uma coisa bem bacana. E aí eu conseguiria, por exemplo, fazer a luz, não é que atravessar essas pessoas, mas eu conseguiria fazer a luz meio que desviar essas pessoas, né? Porque essa luz ela sofreria refração aqui, ó, e aí eu conseguiria ver, né, através desse camarada. Então, para um treinamento para o exército, né, para o meio militar, seria meio que você deixar os soldados invisíveis, né? Então, aquela manta de invisibilidade de Harry Potter seria possível, né? Na verdade, ele não ficaria invisível, né? Eu teria ali um material que ou o material tem o mesmo índice de refração da luz, do ar, né? E a luz passaria direto, mas para isso ele teria que ser transparente e teria que ter, não teria como eu me esconder dentro dele, né? Ou ele tem um índice de refração negativo, e aí a luz contornaria e a pessoa ficaria invisível. Beleza? Dúvidas tem? Perguntas? Nada? Beleza. Eu tô falando muita coisa, tá, galera? Tem muita coisa, muita informação, muita curiosidade, muita aplicação. Aqui eu tenho a dispersão da luz, né? O que é a dispersão? É a separação das cores. A luz branca, ela é composta de todas as cores do arco-íris, né? E aí eu posso forçar essas cores a se separarem. Como? Eu disse a vocês que quando a luz ela entra no vidro, por exemplo, cada cor vai ficar submetida a um índice de refração diferente. Tem uma cor, no caso o vermelho, que encontra menos resistência do que o violeta, que encontra mais resistência, e com isso vai apresentar menor velocidade. Então, se eu inserir a luz num vidro, de modo que essas cores fiquem submetidas a índices de refração diferentes, elas vão apresentar velocidades diferentes. E se elas apresentarem velocidades diferentes, elas vão ser freadas, separadas. E aí você tem as cores do arco-íris, como por exemplo nessa imagem. Então isso teria sido estudado por Newton no período da peste, né? Ele teria se isolado na fazenda da família, ele teria feito muitos trabalhos em óptica. E aí vendo uma fresta de luz entrando pela janela, ele teria um prisma, um pedaço de vidro em forma de pirâmide, né? De triângulo aí. E aí ele teria conseguido separar essas cores das cores do arco-íris, né? O branco nas cores do arco-íris. Então, dependendo do ângulo com que a luz entra, cada cor, por apresentar uma velocidade diferente dentro do vidro, vai sofrer um desvio diferente
Entre elas, a que sofre maior desvio é o violeta, porque tem menor velocidade, e o que sofre menor desvio é o vermelho, porque tem maior velocidade. Então, tem aqui um prisma. E isso funciona no meu prisma aqui, ó. Nota uma coisa, tá? Quando a gente faz o desenho do prisma, a gente faz o desenho do prisma assim, ó. Então, a gente faz a luz branca entrando aqui, e essa luz branca, ela se separa nas cores do arco-íris, que sofrem refração aqui, ó. Então, aqui eu tenho na hora que ela entra aqui, ela sofre dispersão, e aqui ela vai sofrer uma refração. Separou nas cores do arco-íris. Note que dentre essas cores, o raio que desviou menos foi esse, ó. Esse é o vermelho. E o que desviou mais foi esse. Esse é o violeta. Professor, mas no desenho de Newton tá ao contrário. Tá, gato. Porque o prisma de Newton tá de cabeça para baixo. Então o vermelho vai para baixo, desvia menos, e o violeta vai para cima, desviando mais. Tá? Professor, dentro do prisma não tem nenhuma reflexão, não? Posso ter reflexão também. Tá? Posso ter luz saindo, né, para outras direções. Posso ter refletindo aqui, ó, e vindo para cá, tá? Sim, sim. Só que ela sai em mais quantidade do que reflete, tá bom? Entendi. Em muito mais quantidade do que reflete. Bem, aí o arco-íris tem uma coisa bacana. O arco-íris, ele funciona igual esse experimento do prisma. Só que em uma gotinha de água. Aí olha que legal. Primeira coisa, primeira curiosidade. O arco-íris, ele não é um arco. Ele é um círculo. Então, ele é um círculo íris. Porém, esse círculo, geralmente, você vê ele na linha do horizonte. Então, você só vê o arco de cima. Você não vê o arco que está embaixo, o restante do círculo. Você só vê a parte de cima. Então, o arco-íris, primeira coisinha que a gente quebra, não é um arco, é um círculo. E aí tem uma coisa também bacana. Se ele é um círculo, se ele não é um arco, então não existe início e fim. Porque vocês, quando assistiam lá as músicas da Xuxa, né, vocês achavam que no final do arco-íris tinha o quê? Tinha um pote de ouro. Mas não tem fim do arco-íris, né? O arco-íris, ele é um círculo. Então não existe início e fim do arco-íris, né, Caio? Exatamente. Segunda coisa, o arco-íris, ele só é visto de frente. Só é visto de frente. Então, não tem como você chegar embaixo de um arco-íris para olhar para cima. Não tem. Se não dá para você chegar embaixo de um arco-íris que está passando aqui, você também não conseguiria chegar no final dele. Tá certo? Então, a outra parte, Jefferson, ela está abaixo da linha do horizonte. É porque a gente não vê, mas tem algumas fotos, eu vou ver se eu botei aqui, que dá para visualizar isso, tá? Então, não dá para ver um arco-íris de lado, por exemplo, só de frente. Se você vê um arco-íris, você está de carro, você pode andar como for de carro, que você não vai chegar no ponto onde você vai ver esse arco-íris de frente, é só de lado, é só de frente. Se você pode andar e vai chegar a hora que ele vai sumir, mas ficar de lado ele nunca vai ficar. Então, é outro mito que não tem como você chegar em uma das extremidades desse arco-íris, tá bom? Outra coisinha bacana. Para você conseguir ver o arco-íris, o sol ele tem que estar atrás de você. Então tá aqui o sol, tá aqui o arco-íris e tá aqui você. A luz do sol bate na gotinha de água que está aqui, sofre dispersão e chega aos seus olhos. Decompõe-se nas cores do arco-íris e chega aos seus olhos.
Né? Não dá para você ter o Sol e o arco-íris um do lado do outro. Não dá. Isso também é uma coisa bacana. Dá até um chaveco, né, velho? Ao invés de você parar do lado da gata e olhar e dizer, tá chovendo, né? Porra, velho. Aí ela vai, não, bicho, tá ligado? Tá não, tá chovendo não. Vai lá, vê se é pedra. Você chega e diz, ó, gata, tá vendo aquele arco-íris ali? Vem cá pra eu te dizer como é que ele é formado. Já era, boy. Entendeu? Entendeu, Caio? Vamos aqui. Aí você já manda pau. Tá vendo que o sol tá atrás de você? O arco-íris está na frente? Ela já vai olhar para trás e vai dizer, meu amigo, é verdade, cara. O sol tá atrás da gente. Como é que você sabe isso? Não, porque eu gosto dessas coisas, né? Ó, que lindo esse arco-íris, assim como você. Vem cá, conversar baixinho. Aí já era. Tem que jogar, Caio. Saber jogar, né? Bem, a intensidade da cor tem a ver com a quantidade de água, tem a ver com a quantidade. É porque às vezes tem uns mais fraquinhos, né, Jefferson? Tem que ver quanto de luz que está sofrendo dispersão ali, né, naquelas gotinhas. De fato, se eu tenho pouca água, eu não vou conseguir dispersar tanta luz, né? Beleza? Nas gotinhas. Ok? Mas tem uma outra coisa bacana que eu vou falar também, né? Que é a do o halo, né? Então, só tem arco-íris, o sol atrás de você e o arco-íris na sua frente, só dá para você ver o arco-íris de frente, nunca de lado, e ele é um círculo e não um arco. E é necessário um certo ângulo para você conseguir visualizar esse arco-íris. Podem existir arco-íris duplos, note que no arco-íris o violeta está embaixo e o vermelho está por fora. Mas eu posso ter um segundo arco-íris aqui mais fraquinho, com vermelho por dentro e violeta por fora, mais fraquinho. Posso ter também. Eu posso ter um arco-íris à noite, com a luz da lua. Se a lua estiver refletindo muita luz, eu consigo ter um arco-íris, como eu já vi, numa imagem, numa cachoeira, né? Nas cataratas, eu acho, do Iguaçu. E aí dava para ver na foto um arco-íris devido só a luz da lua refletida, né? A luz do sol refletida na lua. Eu posso ter um arco-íris branco na névoa, tenho partículas grandes o suficiente para não permitir essa dispersão. Então a luz ela só bate e volta e aí fica um arco-íris branco. Eu fiz uma postagem dessa, só que faz muito tempo lá no Física em Mãos. Então aqui eu tenho a separação das cores. Ó. Entrou, separou, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Cada uma dessas cores, ela possui uma frequência própria, tá? E o que determina a cor é a frequência, e a frequência nunca muda. Esse fenômeno aqui é chamado halo. Halo solar, mas eu também posso ter o halo lunar. O halo solar é um arco-íris, e aí dá para você ver que esse arco-íris nessa imagem não é um arco, é um círculo, que ocorre... Alguém já viu um halo solar? Já foi até notícia no RNTV, mas é comum acontecer, tá? Então, a luz ela passa por cristais de gelo que tem na atmosfera terrestre lá em cima. E aí, quando a luz passa por esses cristais de gelo, ela sofre dispersão. E aí ela consegue formar esse círculo, esse arco-íris ao redor do Sol. É chato de ver porque o Sol é muito forte, né? Mas você tapa o Sol e você consegue visualizar o círculo lindo ao redor. Isso também pode ser visto na Lua, é o halo lunar. A luz da Lua, quando está refletindo muita luz, ela entra nos cristais de gelo, sofre dispersão nos cristais de gelo que tem lá em cima, se separa nas cores do arco-íris. Muito legal. Exatamente, Antônio. O círculo, o halo lunar, ele é menor. Tá? Ele é menorzinho.
Mas tem, não é um fenômeno raro de acontecer, não, tá? Mas você só consegue ter o halo no período de pico do Sol, quando o Sol está passando lá por cima, né? De 11, 12, 1 hora. É quando você consegue ter esses halos. Ok? E aí chegamos na... Quer falar, Gabriel? Gabriel? Gabriel! Bem, aqui nós temos a Fata Morgana. O que é a Fata Morgana? Ela é em homenagem à feiticeira Morgana, né? Existem duas versões da história da feiticeira Morgana. Uma que ela era irmã do rei Arthur, né? E ela era uma feiticeira na verdade, Fada Morgana, né? A Fata Morgana é de Fada Morgana. E ela era uma feiticeira de criar ilusões, né? Então, deu-se o nome de Fata Morgana a esse efeito. E o que é esse efeito? Ele ocorre em locais... Isso aqui é uma miragem inferior. Eu posso ter uma miragem superior, tá? Eu posso ter uma miragem que essa pirâmide ela fica de cabeça para baixo, aqui no céu. Posso ter, tá? É mais raro, né? Normal é que eu veja ela embaixo. E eu posso ter a Fata Morgana. O que é a Fata Morgana? Eu estou num local onde eu tenho um ar mais frio aqui embaixo e um ar mais quente aqui em cima. Então, a luz ela começa a sofrer desvios na hora que ela sai do topo dessa pirâmide. A pirâmide não, que é muito quente, né, lá. Mas note que ela começa a se aproximar da normal aqui, ó. Quanto mais ela vai descendo, mais ela vai se aproximando da normal, vai encontrando uma velocidade menor e vai se aproximando até chegar aos meus olhos. Como eu não vejo em curva, só vejo em linha reta, eu prolongo esse raio e onde o raio bater nessa reta normal aqui, é onde eu vou ver formada o topo dessa pirâmide. Então, todo o resto vai junto. E aí eu tenho a imagem virtual dessa pirâmide flutuando acima do solo, né? Eu vou ver ela numa imagem acima da sua posição real. Esse efeito é chamado Fata Morgana. Essa imagem aí, por exemplo, é um vídeo onde o cara gravou esse barco, esse navio, acima da sua posição real. Olha que legal, né? Muito louco. Imagina você na praia vendo isso, né? Vai dizer logo, foi a maconha que eu fumei. Aí daqui a pouco você vai dizer, vixe, eu não fumei maconha. Ah, então reou-se, né? Olha que loucura. É o efeito chamado Fata Morgana. Massa, né, galera? Então aqui existem outras imagens, tá? Que você também consegue visualizar a Fata Morgana, né? Onde você também tem até um navio militar aí, né? Um navio militar e ele tá flutuando. Foi muito legal, cara, esse efeito. Eu queria muito visualizar uma vez, né? Nunca vi, mas eu gostaria muito de ter o prazer de visualizar. Então, ó, os carinhas flutuando aqui, tem um barquinho. E aqui eu tenho outra imagem, ó. Essa imagem é recente, né? Saiu na BBC. O cara fotografou o navio flutuando. Que doido, né? Os caras, a tecnologia de Wakanda, né? Ó, os caras estão usando. Então, eu tenho aqui o mesmo fenômeno.
É... Show. Então, aqui eu tenho a miragem superior, tá? Seria isso aqui, ó. Ver o objeto de cabeça para baixo, tá? Posso ver isso. Como eu tenho a miragem inferior, com um coqueirinho lá embaixo. Aqui uma miragem superior. Tá vendo? Eu inverto tudo. Olha que legal, né? Também. Muito legal. Aqui eu tenho como se fosse o dióptro, né? Só que a luz saindo de um avião. E aí eu tenho a impressão de que o avião está numa posição diferente. Né? E aí eu posso calcular isso. Eu tenho aqui os índices de refração e eu tenho as posições, né? Digamos que ele esteja numa posição real de 1.500 metros, qual seria a posição que eu estou visualizando ele, né? Eu jogo os dados aqui, ó. Eu tenho os dois índices de refração e aí eu vou ter uma imagem, né, de acima da posição real, como se o avião estivesse a 2.000 metros de altura. Ok, galera? Dúvidas? Perguntas? Sempre, professor, que for analisar alguma coisa assim, tem que levar em consideração o índice de refração, né? Sempre. Sempre, como eu falei, né? O índice de refração, ele é super importante nesse nosso conteúdo. Aí, quanto mais próximo da normal, na análise, aí fica maior, né? Quanto mais próximo da normal, maior é o índice de refração, menor vai ser a velocidade da luz. Show, show. Bom. Então, galera, o que tínhamos para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Ainda não temos atividade, só teremos atividade quinta-feira, quando eu terminar a parte de lentes. Aí eu faço uma atividade só. Tá bom? Então, fiquem com Deus e até quinta-feira. Cheiro. Valeu, valeu, valeu. Valeu.